peço que a cada um de vocês que se consagre nesse momento ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo que nos dá a força para vencer. Ao Espírito Santo que nos leva a reconhecer que longe de Deus, felicidade alguma nos acompanha. Que longe de Deus, nós andamos tristes, às vezes amargurados, sem noção da vida. A tentação nos rodeia, nós ficamos inertes muitas vezes, e muitas vezes mergulhados na imensidão de pecados, e a culpa nos consome. Mas o Espírito Santo de Deus, que nos revigora a força da existência na vida e na fé, o Espírito Santo nos liga novamente ao Pai, pelo nome de Cristo Jesus. Estou a esperar. Se abre o Espírito, uma porção maior. Estou a esperar uma unção maior. Estou a esperar uma porção maior. Estou a esperar uma unção maior. Preciso de ti, Espírito de Deus. Preciso de ti, Espírito de Deus. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver, eu quero ver o teu poder agindo em mim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Ora le canto la chave, le canto la mandana. E le canta la hara, le canto la chave, le mandana, le canto la. Agora eu os convido a abrir a palavra de Deus. Eu os convido agora a abrir a palavra de Deus em Coríntios, capítulo 12. Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 em diante. Paulo, ele nos diz o seguinte: sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que vocês fiquem na ignorância.
Vocês sabem que quando eram pagãos se sentiam irresistivelmente arrastados para os ídolos. Por isso, eu declaro a vocês que ninguém, falando sobre a ação do Espírito de Deus, jamais poderá dizer maldito Jesus. E o que é mais interessante é, ninguém poderá dizer Jesus é o Senhor, a não ser sob a ação do Espírito Santo. Eu os convido a dizer comigo, vocês que estão me assistindo agora, eu os convido a dizer comigo, diga, Jesus é o Senhor. Pronto. Você já está sob a ação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele nos leva a reconhecer o senhorio de Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele nos leva a reconhecer que Deus é. Deus é sobre todas as coisas, Deus é sobre mim, Deus é sobre os meus desejos, Deus é sobre a minha história. Se a minha história não prestou no passado, se a minha história por um momento ou outro momento me levou à queda, me levou à inexistência da alegria na minha vida, me levou à inexistência da perseverança da minha fé em Jesus, o Espírito Santo ele vem restabelecer isso em mim, porque ele entende, ele sabe da minha necessidade, ele entende, ele sabe do que eu passei, do que eu sou capaz, do que eu fui capaz de fazer, e me cura, e me liberta para Cristo Jesus. Ele me leva a entender que o sangue de Cristo, ele foi derramado na cruz em virtude de que eu fosse reparado dos meus pecados, que eu fosse reparado das minhas fraquezas, e em Jesus Cristo eu reencontrasse uma nova vida. Em Jesus Cristo eu reencontrasse uma motivação para viver, para a glória e honra de Deus Pai. O Espírito me leva a conhecer que sem Deus não há felicidade, que longe do Senhor eu não alcanço a felicidade que a minha alma necessita, que o meu espírito busca no Espírito Santo de Deus, nessa porção dobrada do Espírito, na sua unção, na sua sabedoria, na sua inteligência, ele me leva a entender e crer que sou acolhido novamente no Senhor. E curando a minha história do passado, me coloca num presente satisfatório à minha alma e não à minha carne, da minha vivência, da minha comunhão com Deus, em Cristo Jesus. Veja, longe do Espírito Santo, a gente fica triste, a gente fica desmotivado. Veja quando o Senhor foi submetido à morte, ou se submeteu, na realidade foi submetido não, se submeteu à morte para vencê-la depois. Os discípulos ou os apóstolos se sentiram só, se sentiram tristes, se sentiram isolados da sociedade, porque eles creram em Cristo, eles andavam com Cristo, e aí Cristo se submeteu à morte, e aí a sociedade então os excluiu. Eles se sentiram só, se sentiram vazios, porque tinham perdido o Mestre, tinham perdido a alegria, tinham perdido o encontro com a verdade naquele momento. Eles viram a verdade escapar da sua vida, da sua vivência, viu a alegria se esvairir, e aí agora ficaram apáticos, ficaram com medo, com receio de encarar a sociedade. Ah, vocês creram nele, e aí agora seu mestre morreu, vocês creram nele e ele foi crucificado, e eu fico imaginando como aqueles apóstolos se sentiram ali acuados. E Jesus disse, não, permanecei ali, permanecei firme. E Pedro, num certo momento, disse assim, eu vou embora, eu vou pescar, eu não aguento isso aqui. E aí os outros apóstolos, também os outros discípulos disseram, eu vou contigo, Pedro. Então eles queriam abandonar,
mas aí na graça do Espírito. Veja lá em Pentecostes, capítulo 1 e 2, né? O Espírito Santo derramado sobre eles, e aí na força do Espírito eles foram revigorados. E em uma pregação apenas, Pedro, ele conseguiu revitalizar a fé, a força, a alegria de mais de 3.000 homens. Porque o Espírito, quando a gente se abre à ação do Espírito, e aí com o seu poder, ele nos leva a crer, aí manifesta em nós a alegria da fé, a alegria da vivência em Cristo Jesus, a alegria que nos falta e que este mundo jamais nos dará. Eu posso buscar tudo em todos ou em todas as coisas e nada me satisfazerá, porque somente Deus, somente Cristo, somente a sua unção, somente a sabedoria do Espírito, a força do Espírito, o conselho do Espírito, a piedade do Espírito, a ciência do Espírito, somente o temor a Deus, o temor de Deus me colocará na alegria que eu necessito. Por isso eu te peço, meu irmão, nesse momento, abra o seu coração ao Espírito e canta comigo. Assim, eu quero ver o teu poder agindo aqui. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com vocês. Que o temor do Senhor, na graça do Espírito, no ruar de Deus, permaneça sobre você e cada um de nós. Graça e paz da parte de Deus e de mim. Deus nos abençoe agora e para sempre. Amém. Eu quero ver o teu poder agindo em mim. Vem, Espírito, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.